Quero cumprimentar a todos nesta manhã e, por solicitação da coordenação, lembrar que logo mais às 20 horas teremos a conferência de Divaldo Pereira Franco. E às 18h40, antecedendo, portanto, a conferência, José Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco estarão autografando. Apresentando o que seria absolutamente dispensável o nosso querido José Raul Teixeira, natural de Niterói, Rio de Janeiro, médium e orador espírita a nível internacional, com um vasto currículo de viagens, conferências, seminários em vários países. É o fundador da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, que além da atividade de divulgação, atividade doutrinária, desenvolve intensa atividade assistencial em uma instituição intitulada Remanso Fraterno, autor de várias obras espíritas, entre elas Correnteiras de Luz, Desafios da Educação, Vereda Familiar, Em Serviço Mediúnico e Diretrizes de Segurança, esta última em coautoria com Divaldo Pereira Franco. Bacharel em Física e Matemática, atualmente é professor de terceiro grau e pesquisador da Universidade Federal Fluminense e doutorando em Filosofia. Para nossa alegria e satisfação, a palavra com o querido José Raul Teixeira. Senhoras, senhores, meus queridos irmãos, muita paz. O nosso tema é um tema próprio a reflexões. O Espiritismo nosso de cada dia. A proposta dessa temática se apoia exatamente no fato de que a doutrina espírita veio à Terra dentro de um contexto social, moral, espiritual, enfim, bastante complexo, quando o mundo estava a braços com todo um processo criado pelo milenário materialismo, pelo materialismo acadêmico, que gradativamente foi se tornando um materialismo individual. Cada um foi adaptando as ideias dos materialismos à sua própria vida. Mas ao mesmo tempo vivíamos a época em que Augusto Comte havia trabalhado o seu positivismo. E a partir da expressão positivista de Comte, não haveria verdades admissíveis sobre a Terra que não passassem pelo crivo laboratorial da ciência hiperobjetiva. E isto, naturalmente, veio deflagrar um movimento de morte lenta das outras áreas de conhecimento, dos outros caminhos do conhecimento, e até hoje, mesmo no nosso movimento espírita, em que nós propomos sempre uma abertura de visão, uma lucidez para as reflexões, ainda encontramos os companheiros que admitem que se a ciência não provar, não é verdade.
E com isso nós voltamos ao positivismo kantiano, admitindo que somente sejam verdades as coisas que a ciência prova. A ciência é um caminho do conhecimento, mas nós temos, como todos o sabemos, havia do conhecimento científico, havia do conhecimento filosófico, havia do conhecimento artístico, do conhecimento teológico, e desse modo, cada uma dessas vertentes vai nos dando elementos para construir a nossa vida. Logo, quando chega o Espiritismo nessa contextualização toda, encontra já a humanidade europeia completamente carcomida, completamente atormentada por esses valores, entre aspas, que foi assimilando gradativamente. O trabalho de Conte foi um trabalho fortíssimo, numa época em que se precisava disciplinar algumas coisas no território da ciência. No momento em que as ciências precisavam gritar a sua importância, o seu valor, no entanto, tudo que extrapola, tudo que excede, costuma perturbar, e nós gostaríamos então de começar a voltar às raízes, às origens da nossa doutrina espírita, trabalhando a ideia do porquê ela veio até nós e qual é o sentido da doutrina junto a nós, e sabemos que nesse olhar para a doutrina, no que ela tem de importante para as nossas vidas, o que ela serve de parâmetros, de padrões, de paradigma, para que a gente possa viver uma vida melhor, que faz importante que verifiquemos a quantas vale o nosso materialismo diário. Como é que nós estamos conduzindo nossa própria existência? Porque temos a impressão que nesses dias muito difíceis, dias de transformação, dias de mudança do planeta como um todo, nós espiritistas às vezes adormecemos sobre os louros, imaginando que já estamos resolvidos, já somos espíritas, já conversamos com os espíritos, já damos facilidade a espíritos, já conhecemos o texto da purificação e agora está tudo resolvido. Quando não é bem assim. Ainda nos deparamos diante dos conflitos que nos atormentam. Então, o primeiro momento que eu gostaria de chamar a atenção para as nossas gerais reflexões, no que diz respeito ao espiritismo nosso de cada dia, é esse espiritismo nosso trabalhar em nós em cada dia. É muitíssimo comum acompanharmos a nossa marcha em que o espiritismo tem um sentido bastante bonito e importante dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, mas na nossa vida particular, na nossa vida individual, o espiritismo inexiste. E costumamos muitas vezes ouvir as observações de alguns companheiros a dizer que eles são espíritas, mas não são ortodoxos. Querendo dizer que eles têm obrigação de viver o espiritismo. Uma coisa é falar, é ser um pregador, é ser bombeiro, outra coisa é adaptar a vida a isto. Mas o mais importante, para que se fale e se converta e não se convença somente, é que a gente transmita uma vibração de verdade. E somente se transmite uma vibração de verdade naquilo que se diz quando essa coisa que se diz está refletindo aquilo que se fala. Senão vamos ficar como os velhos fariseus dos ensinos de Jesus. Então o indivíduo que se afirma espírita, mas não ortodoxo, ele não está dizendo nenhuma tolice e ao mesmo tempo está dizendo uma grande tolice. Porque o verdadeiro espírita não adota a ortodoxia no sentido pejorativo do termo. Adotará a ortodoxia no que diz respeito a seguir corretamente aquilo que está prescrito. Mas não nesse sentido
do absolutismo, do fanatismo, desse absurdismo que muitas vezes vamos encontrando na mentalidade de muita gente. Logo, outro dizem, eu sou espírita, mas não sou fanático. Quando ele quer ter desejo de fazer o indesejado pela doutrina, ou desaconselhável pelo Evangelho, pela doutrina espírita, aí a criatura sai com essa, eu sou espírita, mas não sou fanático. Mas ele se esquece que a partir do momento que a pessoa se fanatiza, ela já deixou de ser espírita. Porque não convivem as duas coisas. A doutrina espírita é a doutrina do não fanatismo, porque é a doutrina do bom senso. E toda pessoa que desenvolve bom senso, que trabalha dentro de uma lógica de equilíbrio, não se fanatiza. Porque nós sabemos os limites superiores e os limites inferiores das coisas. Sabemos por onde estamos caminhando. Até onde nós deveremos trabalhar, até onde deveremos cuidar da família, até onde temos que atender ao nosso trabalho profissional, até onde temos que atender ao nosso lazer. Então, o espírita verdadeiro é essa criatura lúcida. Então, o espírita fanático perdeu o sentido do espírita fanático. Fanatizou porque foi na contramão do espiritismo. Quem está na mão correta não se fanatiza, porque já está desenvolvendo, já desenvolveu esse equilíbrio tão necessário e tão importante. De modo que é importantíssimo que a gente comece a verificar esse espiritismo no nosso cotidiano. Como é que ele está trabalhando as nossas entranhas? Há outros que dizem ainda, eu sou espírita, mas não sou de ferro. E a gente vai adiando uma série de epítetos, de frases, de justificativa, como a gente as tinha em outros cultos. Aqueles que não começaram a vida do alto espiritismo, ele se dizia, eu ouço de muitos amigos meus, eu sou católico, mas não sou praticante. Quer dizer, não é. Porque é impossível nós sermos cristãos sem sermos praticantes. Já que o cristianismo não é uma teorização, é uma prática de vida. E o espiritismo não é uma teorização, é uma prática de vida, é um modus vivendi, é um modus faciendi, é um modus operandi. Então nós precisaremos nos perguntar como é que está a nossa vida assimilando o espiritismo, que é uma proposta de vida, uma filosofia de vida. Partindo do princípio que nós não somos forçados a ser espíritos, que nós não somos obrigados a ser espíritos. O espiritismo é a única doutrina que não nos ameaça com fogo do inferno, nem nos promete céus gratuitos, mas recorda-nos Jesus ao dizer a cada um será dado conforme suas obras. Não precisaríamos ser espíritas se a gente não quer ser tão ortodoxo, tão fanático, tão diverso. Fica na contextualização que permite todos esses mareios, porque a nossa inclinação antiga, o homem velho que ainda vive em nós, gosta de fazer tudo que lhe apraz durante o dia e cerrar os olhos e rezar durante a noite. Nessa dicotomia estranha entre a verdade e a hipocrisia, será importantíssimo que nós passemos a verificar quantas anda a nossa assimilação, enquanto indivíduo, dos princípios espíritas. Perguntaria a alguém como é que nós vamos mudar de uma hora para outra? Nós vamos de uma hora para outra. Já é de um século para outro. O espiritismo vai completar 140 anos. E de Jesus para cá, é de um milênio para outro, você está pensando bem. Não é de um dia para outro. É de muitos milhares de dias para outro. De modo que, quando nós lemos o pensamento do Espírito Emmanuel, recebido por Chico Xavier, uma mensagem sua, quando Emmanuel diz assim, com 3 anos de conhecimento espírita, a criatura que não sentiu em si, não está percebendo em si melhoras, transformações, estagnou na encarnação, estacionou na encarnação. Vai ficar isso o tempo todo, não encharca nem emurchece de jeito nenhum. Fica aí, esquentando cadeira de espírita, fungando bastante a mesa de trabalho, dormindo bastante durante as palestras,
sobrando bastante, fica assim, não muda mais. Continua bebendo o seu choppzinho de fim de semana, de meio de semana, no começo de semana, continua com tudo que sempre fez, apenas frequentando o céu. Então, não é o desiste, se com 3 anos a gente não percebeu essa mudança, é porque estacionou na encarnação. E estaciona mesmo, isso é bom. Todo mundo passa a respeitar pela imagem que a gente projeta, e a nossa vida continua do mesmo jeitinho. E nós, ao lermos isso, pensamos, mas isso é exigente demais. 3 anos. Quanta gente me encontra e diz assim, eu estou começando mesmo, eu tenho 10 anos só. Eu digo, mas com 10 anos de dirigir está começando? Não, está mais coisa. Mas quando nos surpreendíamos com esse palavra de Emmanuel, vamos nos deparar com André Luiz, que nos fala, através de Chico Xavier, que uma semana de conhecimento espiritista é o suficiente para toda uma vida norteada para o bem. Olha como é que já foi. A gente estava chiando dos 3 anos. André Luiz nos fala em uma semana. De modo que nós começamos a nos dar conta de que a nossa vida particular precisa ir se adaptando gradativamente aos preceitos da doutrina, porque é através da nossa própria vida que faremos a melhor propaganda da mensagem que amamos. Não adianta falar 1000 coisas se um ato desmente todas aquelas coisas que falamos. De modo que reconhece o verdadeiro espírita lembrada casa pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para tomar as vantagens inclinações. Kardec, a doutrina espírita, não vê o espírita como um ser perfeito, acabado, pronto, santificado, angelificado, mas como essa criatura no campo de luta, no campo de batalha, esforçando-se por ajustar sua vida aos princípios da doutrina. Se os irmãos me perguntarem, é fácil? Todos sabemos que não é. Mas se fosse fácil, não precisaríamos reencarnar, enfrentarmos anos de conquistas, de lutas sociais, de buscas espirituais, para lograrmos êxito na nossa busca. Então, é uma tarefa difícil, mas ela é tão mais difícil quanto maior seja a nossa má vontade. Imaginemos alguém que ouça o despertador tocar às 6 da manhã, anunciando o horário de trabalhar, e diga assim, mas a cama está tão quentinha e vira para o lado menor outra vez. Ele vira para o outro lado, perde a hora, mas vai para quem? O relógio anunciou, ele acordou, ele se deu conta, mas não quis. Nós vivemos em termos de vida moral como alguém nessa cama quente, acomodadinho. Mas se eu mudar, eu vou ter que atender a tanta gente, entender a tanta gente, eu vou ter que mexer em tantas coisas. Ah, é melhor, na outra encarnação a gente muda. E a gente não sabe quando será a outra, onde será a outra, como será a outra. Quando olhamos hoje os irmãos Tuts, ou os Hutus, na guerra do Zaire, Ruanda, da Libéria, a gente fica perguntando quem deverá ser esse grupo de espíritos encarnados lá. Que devem estar eles acertando as leis, já que Deus não é, cara? Quando nós encontramos essa gama de irmãos que vivem no Oriente Médio, palestinos e judeus se arrebentando, se acabando em ódios milenários, quem serão esses espíritos? Será que esses espíritos não se contarão entre aqueles que não conseguiram ou não quiseram aprender na base da paz, do amor, e agora têm que aprender no supapo? Porque o livro dos Espíritos diz que quando uma comunidade não está caminhando suficientemente rápido para promover a sua evolução,
abalos sociais, até a guerra, para sacudir. Já que o indivíduo não está fazendo bom uso do corpo, perder o corpo para ele não vai ter problema, porque ele não está fazendo bom uso. Então desencarna, mas acorda e volta a uma nova experiência, mais centrado, mais ajustado, querendo aproveitar melhor a vida. Como é que está esse pedido nosso de cada dia na minha vida? Como é que eu estou aplicando isso? Aí encontramos companheiros do nosso movimento, que é um movimento de lucidez, deveria ser, porque a doutrina espírita é uma doutrina de lucidez, ainda preocupados com as satisfações sociais. Olha o orgulho do homem velho. Será que eu batizo meu filho que nasceu porque a avó vai morrer, porque a tia vai morrer se não batizar? Será que minha filha, meu filho se casam na igreja, não se casam na igreja? O que a gente vai dizer para a sociedade que não vai considerá-los casados? A gente vai estar brigando por farofa, por enviaria. E isso já deveria ser pouco fácil. Se nós entendemos que a criança não carrega pecado de Adão e Eva nenhum, porque a doutrina espírita não chancela Adão e Eva, vê como uma lenda significando as primeiras criaturas que chegaram na Terra, então o primeiro casal, e sabe o espírita que um filho não paga pelos erros de seus pais, então não tem que pagar e lavar pecado original nenhum. A doutrina espírita nos ensina que o pecado original não é originário de Adão e Eva, é originário de cada um de nós. O que é original, que é a encarnação, já é velho e outra. É que a gente está fazendo agora, e esse pecado, entre aspas, apresenta-se, aparece em nós, mas não que nós tenhamos herdado do nosso favoritos. Sabemos disso. Então, quando a gente diz que não se batiza a criança espírita, não é porque a gente tem alguma coisa contra os irmãos que batizam, não é porque nós estejamos em oposição ao batizador, é porque já entendemos com Emmanuel, no seu livro Consolador, que o melhor batismo que os espíritas darão aos seus filhos, se o batismo é para mudar a contexto espiritual, será o batismo educacional. E é esse batismo educacional que a turma foge de entender, porque esse dá trabalho. Educar o filho, batizando-o para libertar-se dos seus equívocos ancestrais, é trabalhoso, é oneroso emocionalmente, desgasta. Quando a gente gostaria de colocar na escola e a professora dá conta, colocar no jiu-jitsu e o educador físico dá conta, colocar no centro espírita e o evangelizador dá conta, e em casa a gente só dá beijinho, beijinho e amizade. Chegará um ponto que além da mesada terá que trabalhar, porque a criatura não foi devidamente educada, não foi devidamente batizada. Vejamos que a questão é que nossas concepções de vida são diferentes, passam a ser diferentes. Quando nós aprendemos com Jesus o dar a César o que é de César, sabemos que será importante quando nós, os nossos filhos, vamos diante das leis, da justiça, do juiz, assinar o documento legalizando a formação do nosso lar, sabendo que não é aquele documento que faz a união, mas é um respeito público à sociedade, integrando a nossa nova família ao contexto da sociedade organizada. É para atender a preceitos de César, a preceitos legais, para que a nossa família tenha reconhecimento público a partir de então. Não se diz que a pessoa não vai casar no altar, na igreja, ou isso aqui, por preconceito às outras crenças, mas porque a doutrina espírita nos diz que é o casamento. Alguém nos perguntou oportunamente, mas como é que a gente vai se casar diante de Deus? Mas Deus não está nos altares. Deus está no altar íntimo de cada um. Isso a gente já aprendeu no Evangelho. Deus está em toda parte. Quando a gente vê na América do Norte, na Europa, os casais escolhendo se casarem nos jardins públicos, diante de fontes, de canteiros de flores,
Já está começando a introduzir isso aqui, sair daquela coisa, tem que ser no altar da igreja, tem que ser no salão da casa do pai, do pai nosso coração. Essa tolice de mentalidade é ser mundista. Não é o país que é terceiro mundista, é a cabeça da gente. Terceiro, quarto, quinto mundista. Então, à medida que nós vamos soltando, onde é que casa diante de Deus em qualquer lugar? Porque onde é que Deus não está? De modo que, quando nós caímos no bom senso, a vida fica mais fácil. Eu não estou dando satisfação a A, B ou C, eu estou dando satisfação à minha consciência, eu estou realizando que eu sei que eu devo. E cada um trata de si. Então, a doutrina espírita, vivida por nós, nessa postura diária de parar, pensar, realizar o bom senso, vai nos fazer chegar no mercado e olhar aquele monte de penduricários que nos perguntaram o que eu vou. E aquele espírito consumista do materialismo nosso vai ficando em segundo plano. Somos governados, mão fechada, não é obrigatório ser. Teremos que ser racionais. Se eu não preciso disso, a gente não vou comprar. Ah, está barata. Não compra, está barato, não precisa. E deve haver outras coisas baratas na cidade que a gente precisa. Então, o consenso que a doutrina espírita vai trabalhando em nós, educando-nos, não precisa ninguém estar gritando contra o consumismo, porque nós não temos muito problema com o consumismo quando a doutrina fala dentro de nós. Faz recordar Sócrates. Alguns biógrafos seus dizem que ele diariamente ia ao mercado público de Atenas, olhava coisas instante por instante, e depois não comprava nada, e saía feliz da vida. E os discípulos que o acompanhavam, os amigos que o viam, chegaram a imaginar que Sócrates sofresse alguma perturbação mental, porque ele ia diariamente ao supermercado. Quer dizer, naquela época não era supermercado, era o mercado de Atenas. A gente vai adaptando a linguagem de hoje, para ficar mais claro. Ele ia ao mercado de Atenas, olhava, e até que um dia alguém não se aguentou. Devia ter um espírita lá, e não consegue acabar lá. E aí foi perguntar para o Sócrates, afinal de contas, mestre, e esse mestre deve ter saído com demora. Eu não entendo por que o senhor vem todos os dias, olha tudo, olha e sai feliz da vida sem comprar nada. E teria respondido Sócrates: a minha felicidade é por constatar quanta enviaria eu já não preciso. Então a gente fica olhando como é que se fez o mundo do consumo, porque a gente não para para pensar, pelo menos como Sócrates. A coisa que a gente vai olhar e vai dizer: eu preciso disso. Que bom que foi lançado no mercado, porque a vida hoje não é igual a vida daquele tempo da Grécia, sem dúvida. Hoje, se a gente não tiver em casa um micro-ondas, uma infelicidade. Se não tiver em casa uma lavadora de roupa, a vida que a mulher tem que sair de manhã, chega de tarde, chega de noite, o homem também. Naquele tempo, a mulher ficava fazendo isso. Claro que se a vida mudou, nós temos que nos adaptar a essa mudança, mas com bom senso. Uma casa com uma máquina de lavar roupa hoje, a sua casa está arruinada. Porque quando ela está fazendo um serviço, a máquina vai fazer outro. De acordo com o número de familiares, a lavadora de louça é uma bênção. Mas, quando a gente olha o quarto de bugiganga e vê quanta coisa a gente nem usa e nem dá para ninguém, aí a gente fora de vergonha. No meu caso, eu arrochei. Em nossa vida é algo importante. Antes de eu querer convencer os outros, fazer com que a cidade toda fique espírita, que o Estado todo fique espírita, eu preciso me perguntar como é que está o meu espiritismo em mim.
Se eu conseguir me transformar pouco a pouco, passo a passo, dia a dia, quem convive comigo vai sentir esse aroma novo, vai verificar esse brilho novo e vai se interessar por esse indivíduo novo que eu passaria. Se eu digo 1000 coisas lindas, do livro espírita, 20 votos, a pessoa que você disse que acredita, nem lê o livro. De modo que muita gente lê o livro do que vê como a gente vive. Ainda anteontem, fomos colhidos no Brasil inteiro pela notícia do acidente com o avião da TAM. E logo que vimos os nomes pela tela da televisão, lá no meio havia o nome de um dos nossos jovens do grupo espírita, da mocidade espírita, evangelizador, trabalhador queridíssimo, recentemente formado em engenharia e arranjou emprego numa fábrica multinacional, viajava assistindo às fábricas, feliz por ter arranjado emprego logo, que quando viu o seu nome, se não viu escapar por ninguém, foi aquela consternação em todos se telefonaram, todos, e a juventude, o grupo de moços do qual eu fazia parte, moços e combinaram de se reunir na casa de um deles, no entardecer, que eu tenho realizado todo mundo, e foram orar pelo colega. Levantar as coisas lindas da convivência com ele, que linda evocação, e orar. Claro que choraram, se emocionaram, mas o clima de equilíbrio, de paz, naquele até breve, ninguém sabe nem se vai poder sepultar o corpo, porque pode ser um deles irreconhecível. Mas a emoção natural do espírita que sabe que a vida não morre com a morte do corpo. Enquanto os deixei lá, estamos aqui nós vibrando, cantando a vida espírita que estua nos ensinamentos do Consolador. De modo que, depois que a gente avalia como é que está escrito em nós, como é que nós estamos assimilando diariamente esse espiritismo, aí a gente começa a pensar nas outras relações de nós. No trânsito, como é que eu sou espírita no trânsito? Quando alguém dá aquela fechada e a gente tem que dar aquela freada brusca e o sangue vem a temporada e a gente olha para o outro e vai com Deus. Haja amor. Então nessa hora a gente começa a pensar quanto que a gente ainda tem para corrigir. E a gente manda um pai com Deus, mas ainda temperado, um pouco de homem velho. Mas já estamos começando. Há quantos que devem um carro de arma na mão, há quantos que nem devem já atiram. Nós já estamos lutando e conseguindo. Ficamos tensos, nervosos, depois baixamos a tensão e dizemos: estamos no mundo de provas e expiações. E é assim que o espiritista vai viver no seu cotidiano. Não é a criatura perfeita que o outro fechou, bateu, vai com Deus, tem que trabalhar, não. Na outra encarnação você me fala, eu sou doida. No final nós seremos doidos. Não é isso. Então nós às vezes ficamos nessa duplicidade de comportamento. Será que a gente, para ser espírita, tem que ser capacho? Tem que aturar tudo, suportar tudo, engolir tudo? Ou a gente tem que falar de tudo, corrigir tudo, mexer em tudo? O meio termo é muito importante. Saber até onde ir, até onde ficar. O que falar, o que calar. A doutrina espírita nos dá as dimensões para tudo isso. O que eu tenho que levar para a justiça do mundo? O que eu não preciso mexer para a justiça do mundo? Então, se eu, para ganhar 10 reais, eu pago 1 milhão ao advogado, é só produto. Aí a gente não precisa voltar na justiça. Mas é uma tendência séria que a lei humana que irá
que resolver. Se a gente não recorrer à lei humana, é omissão. Então foi Jesus Cristo que nos ensinou isso. Dar a César o que é César, dar a Deus o que é de Deus. Quando se pôs fogo em Barcelona, nos 300 volumes de obras espíritas de 1861, naquele distante 9 de outubro, ao de Barcelona, Allan Kardec perguntou ao Espírito, já que tudo estava pago em foco, os livros entraram na Espanha, tudo corretamente, se valeria a pena ele ir à justiça contra a arbitrariedade do Palau. E o Espírito da Verdade lhe disse, o Espírito da Verdade, conforme nós vemos em obras fortes, que ele poderia ir, sem dúvida ganharia a questão. Mas a doutrina e o movimento não lucrariam tanto quanto se ele silenciasse. Porque a partir daquele auto de fé, toda a Espanha quis saber que livro é aquele que a igreja teve. A necessidade de queimar devia ser uma coisa muito importante. E tudo que é proibido é cobiçado, não é de hoje. E foi aí que o Espírito entrou na Espanha inteira a espiritualidade de Barcelona. Deus não é. Então nós, os espiritistas, temos que ter essa consciência. Coisas que valem a pena tocarmos de frente dos carros da justiça humana e coisas que valem a pena deixar sob o crivo da justiça de cima. Então, como é que está a minha vida espírita a cada dia? Se eu sou um espírita comerciante, como é que eu comercio as coisas? Será que eu vendo um artigo de terceira dizendo que é primeiro? Para tirar muito fácil? Sem pensar que aquilo não vai ter a durabilidade que estão anunciando, que a casa pode cair com material de segunda, terceira, que eu estou oferecendo como primeira. Como é que eu sou espírita comerciante? Como é que eu sou espírita professor? Como é que eu sou espírita médico? Será que nessas greves loucas em que a gente pretende brigar com o patrão, a gente está brigando com o povo? Porque se eu sou professor da classe pobre, para me dar aula, eu faço o jogo dos dominadores. Porque o rico não precisa do nosso trabalho. Os pobres precisam. Os ricos podem pagar preceptores, professores particulares, os pobres não podem. Ao invés de fazermos o jogo de levantar o povo, vamos brigar com o patrão, mas vamos atender a essa gente que precisa de nós. Como é que o pobre no pronto-socorro, no hospital geral, vai sobreviver se nós fizermos juramento médico, juramento de Hipócrates? Resolvemos que estamos brigando com o patrão, com o governo, não atendemos com eles pobres. Fazemos o jogo dos patrões poderosos. Iríamos brigar com eles, iríamos fazer os comícios, iríamos fazer assembleias, iríamos à porta dos palácios, mas atender a esse povo. Como é que eu estou fazendo meu movimento? Egoisticamente, já que eu não estou ganhando, que se dane o mundo. Será esse o procedimento cristão? Se a nossa briga é com o patrão, por que é que o povo miúdo tem que pagar? Então eu estou fazendo com o povo miúdo o mesmo que o patrão está fazendo comigo, ou pior. Então, como é que é o bom senso? Como é que a gente trabalha esse bom senso? Eu não vou participar da greve e vou. Até onde ela seja digna, lúcida, madura, e não quando ela passa a ser ferramenta, estapafúrdia e altamente prejudicial aos interesses da vida. Em certa ocasião, por pouco não fui linchado. Porque alguém me perguntou numa assembleia profissional, e os trabalhadores de ônibus, veículos automotores, como é que a gente vai fazer um movimento que pressione os patrões? Eu não sou sindicalista, não entendo nada disso, mas a gente tem um pouco de pensar. Se a gente quer brigar com o patrão, a gente leva o povo no ônibus, só não cobra passagem. Não prejudicamos a sociedade e criamos no patrão a necessidade de olhar, porque é o ônibus dele que está na rua, é o profissional dele que está na rua, e ele não está recebendo.
E não estamos prejudicando a massa ou o carnaval. Eu digo, agora eu senti que ia ser subversivo. É de um momento a outro. Então, como é que a gente está vivendo o Espiritismo? Como é que ele está entrando no nosso sentido? O Espiritismo não pode ser uma mensagem para a gente falar dos outros e fazer aquela cara de Santa Isildinha. O Espiritismo tem que ser energia circulando em nossas veias, em nossas vidas, em tudo quanto a gente fizer. E aí nós vamos saindo das palavras e passando às ações. Espírito. Tem que ser as nossas ações cotidianas. Se eu sou espírita na família, eu já sei que via de regra as famílias não são formadas ao azar. Estamos dentro de uma contextura programática. Há laços, há vínculos que nos prendem de passados próximos, de passados remotos. Sabemos que a esposa ou o esposo, quando não foram escolhidos via interesses imediatos, tem tudo a ver com nossa realidade espiritual. E quando pensava isso com meus botões, um amigo espiritual me disse que também aquele ou aquela que a gente escolhe por interesse estão no nosso programa, é que se não tivesse interesse a gente não os escolheria. E de repente escolhemos a moça do casamento porque ela é bonita de corpo, porque ela é bem feita de corpo, porque o interesse é o corpo. E depois que casa ela desembolsa. Aquele corpo de Vênus desaparece. E se não existia o amor verdadeiro, era apenas o apego ao corpo, acabou o casamento. Se escolhermos a moça pelo status econômico de sua família, era o chamariz que a gente precisava, senão não escolheria. Senão não escolheria no caso da moça ao rapaz. E se há um acidente econômico e se perde isso, acabou o casamento. Mas até que ocorram esses episódios, nós já estamos vendo. Estamos no lugar certo, a pessoa certa, no momento evolutivo certo. Nós vemos que a família não é uma coisa, não é um ajuntamento antropológico, sociológico, ao acaso, como muita gente pensa. Eu podia ter casado com um banqueiro, eu podia ter casado com um senador, eu podia ter casado com um fulano, a gente fala que podia ter casado, eu podia casar, eu poderá casar, como quem diz assim, não, eu vou comprar aquele vestido, não, eu posso comprar aquele outro, eu vou vestir aquele talher, não, eu vou vestir aquele traje. Como se fossem coisas lá para o espírita leal consigo mesmo, a família tem um sentido. Que os espíritos dizem que é um telefinalismo, é um finalismo distante, é um objetivo longínquo, por isso chamado de distante, finalismo. Há uma finalidade a longo prazo. Se eu não conseguir aprender, conviver com 4, com 5, com 10 pessoas, sofrendo, chorando, sorrindo, amando, odiando, entristecendo, renovando, se eu não conseguir fazer essa atividade com um pequeno grupo de pessoas, como poderia atender a proposta da divindade, que é a da família universal? Como eu amarei a humanidade se não amar 5, 6, 10, entendendo que cada um é um e eu também sou um em mim, e que precisamos ajustarmos às diferenças individuais? Então, cada família é um cadinho, é uma escola, é um laboratório. Como espírito, eu sei. E quando a esposa olha um marido difícil,
Se ele é espírita, será que não pensará? Qual a razão de eu estar unido a uma companheira familiar? Se a gente olhar no fundo da publicação dele, no fundo da publicação dela, eles se adoram. Cada um a seu jeito. Eles se amam, cada um a seu modo. E quando a gente olha os filhos, esse filho que é rebelde, esse filho que desde pequeno não dá mão de obra, e que muitos pais tristemente resolveram chamar de adolescente, será que não há uma razão subjacente a essa adolescência, a esse espírito que hoje é meu filho? Será que quando os filhos bravejam com pais difíceis, com mães difíceis, se ele é espírita, se ele está se iniciando na mocidade, se ele se iniciou na evangelização, não estará pensando por que é que ele tem esses pais, por que é que ele tem essas mães tão difíceis para ele? Então, meus amigos, quando pensamos nesse espiritismo nosso de cada dia, é de cada dia mesmo. Quando a gente lida com aquela pessoa no emprego, que hoje fala com a gente, amanhã não fala com a gente, se é meu patrão, hoje eu tenho que suportar o fígado dele, se é meu empregado, eu tenho que aguentar a vontade dele, porque se eu mandar embora, também eu fico sem que preste serviço. E se eu deixar o meu trabalho de uma materna, como é que a gente faz? Que a doutrina nos convoca ao bom senso, sempre ao bom senso, sempre à lucidez. Quando eu vejo uma família retornando a ela, e sei que há um programa que não me obriga, que não me impõe, mas que me leva a, que me orienta para, que me sugere isso. Na hora que eu penso, eu vou me separar, eu estou a ver. Se esse tinhoso está assim hoje, como é que eu vou aguentar ele de volta amanhã? Se essa tinhosa é assim agora, que eu dou de carinho e de atenção, se eu largar no mundo, como é que volta? E uma amiga me perguntou, com muita verdade, Raul, tem umas coisas que eu não entendo no espiritismo. Por exemplo, vejamos, eu trabalhei com meu marido para manter o nosso lar, o quanto eu pude, silenciei muitas coisas, renunciei muitas coisas, vi minha juventude passar sob o tacão de um homem revoltoso, alcoólatra, perturbado, violento, querendo reagir como ele fazia. Eu silenciei para entender que ele era doente, e ao cabo de tudo isso, depois de tudo isso, quando eu já não era mais uma moça jovem, os filhos criados, ele descobre uma gata, diz adeus ao nosso lar e vai embora. Depois de tudo que nós, em casa, fizemos, que eu doutrinava meus filhos para terem paciência com o pai, para entender o pai, para não terem ódio do pai. E ainda em outra encarnação, eu vou ter que aguentar ele. É uma questão bastante procedente. Era tão séria e eu nunca tinha pensado que eu levei as amigos espirituais na proposta. E o nosso bom caminho, o nosso benfeitor me disse, não, meu filho, analisa com bom senso. Quem está devendo a lei é ele agora. Se ela fez tudo quanto devia, inventou. Só virá com ele de novo se ela quiser, tarefa de amor, por abnegação. Mas ele encontrará, pelos caminhos novos que criou, alguém que vai fazê-lo acertar o que deve a ela. Porque em verdade, meu filho, disse o benfeitor, quando nós ofendemos a uma pessoa, em verdade mesmo, não ofendemos a essa pessoa. Nós desequilibramos a lei.
qual nós perturbamos, a qual prejudicamos, poderá nos perdoar. E não tem mais nada para a gente. O perdão supera a multidão dos pecados. A pessoa nos perdoou, está livre de nós. Mas nós estamos perdoados, mas não limpos, como diz o Evangelho. Ficamos devendo as leis. E pelo mundo vamos encontrar muita gente na nossa sintonia que vai nos fazer resgatar o que nós fizemos à vida, a cada um segundo os quais olham. Deus que me disse uma resposta e fui levar a minha amiga. Agora fique tranquila. E só se você quiser. Eu pensei que ela fosse festejar, comemorar. Ela disse que eu preciso que eu não tome mais ele. Então, a vida espírita vai se tornando uma vida saborosa de se viver. Aquilo que a gente faz, a gente sabe por que a gente está fazendo. Onde a gente pisa, a gente sabe por que a gente está pisando. Embora a gente tenha que dizer não muitas vezes, tenha que dizer não para o cara feio, tenha que postar a foto para no fundo nós estamos guardando mágoa em ódio. O importante é a nossa vibração. Se a nossa vibração não é de ódio, não é de mágoa, está tudo bem. Porque se nós estivermos diante de um tigre faminto e quisermos mostrar para ele o Evangelho, pergunte o tigre. Ele nos devora e lambe o Evangelho. Para tigres, lápis. O estado de chicote que eles seguem. Sem que a gente tenha a obrigação de bater nele com o chicote. Mas o estado, ele tem que escutar para parar. Então, é importantíssimo que na vida, muitas vezes, a gente tome o chicote na mão. É importante que muitas vezes a gente bata firme com o pé no chão. Mas, que não haja no coração o envenenamento político. Quando nós nos perdemos mentalmente, ainda que eu diga palavras delícias, bonitas, mas se a vibração não estiver boa, nós não nos interpretando mais a situação que queremos reajustar. O Espiritismo nosso, cada dia vai nos falando de coisas que são importantes ao nosso cotidiano. Na nossa profissão, na nossa família, como é que a gente está realizando a vida? Como é que a gente está trabalhando? Se eu sei que meus filhos não são meus filhos, como diz Calil Gibran, são os filhos e filhas da vida, da ânsia da vida por si mesma. Quando ouvimos Gibran dizer que eles nascem por nós, mas não nascem de nós, que eles vivem conosco, mas não nos pertencem, começamos a pensar no que eles temos que dar. Se criarmos os filhos como se fossem nossos bibelôs, nossos pertences, é uma tragédia. Não nos educamos para a vida, não nos preparamos para a vida, não nos preparamos para a morte. Se nós partirmos do princípio que nossos filhos carnais são irmãos nossos em Deus, que nos empresta temporariamente para realizarmos o trabalho com eles e realizarmos o trabalho conosco, enquanto educamos o filho, também nos reeducamos. Quantas coisas aprendemos com eles, quantas coisas eles aprendem conosco. Quando a gente tem essa visão da relatividade da autoridade, quando acordamos para o fato de que o nosso filho pode ser um espírito mais velho, mais maduro de nós, mas que naquele período está precisando da nossa orientação, começamos a pensar mais seriamente no que estamos fazendo nos nossos filhos, na educação cristã. Se não estamos sendo excessivos para mais ou para menos, porque sabemos que vamos ter que dar conta às leis da consciência. Conforme chama a atenção o capítulo 14 do Evangelho do Espiritismo, item 9.
da humanidade de Santo Agostinho. Quando o Espírito mergulha no corpo do outro, ele o faz com o objetivo de evoluir e avança o tempo, até que Santo Agostinho dirá: quando no mundo espiritual vos sentirei contentes por Deus felizes, graças ao impulso que lhes deste, mas estareis muito felizes se os virdes sofrendo na terra por questões que poderíeis ter orientado, amenizado, transformado. Diz o texto de Santo Agostinho que o Senhor perguntará ao Pai: que fizeste do filho que vos confiei? Só de ler na minha. A voz da consciência nos perguntar: que fizeste do filho que te confiei? O que a gente vai dizer? Não, Senhor, eu achei que era meu. A doutrina espírita nos diz que não são nossos. São os filhos de Deus, emprestados às nossas mãos. Aí a nossa relação, educação, filho, vai ser completamente diferente. Eu não vou educar meu filho como o vizinho educa o seu, porque eu conheço a doutrina, eu conheço a reencarnação, eu vou educar os meus filhos como eu sei que Deus fez os filhos reencarnados. Vamos trabalhar a questão da violência, e eu quero dizer, quando apanhar na rua, bata também. Eu estou querendo corrigir uma criminalidade com outra criminalidade. Se vier chorando para casa, apanha. Venha para cá, porque nós vamos conversar, racionalizar aqui. Você não vai se sentir ofendido, nem ultrajado, mas vamos ensinar aos filhos, quando um não quer, dois estão brigando. É mais fácil desviar a cara na boca, passar por covarde, sendo grande poder. É mais difícil ser homem suportando do que reagindo e partindo para a mesma agressão. E a autoridade maior é quando a gente ouve expressões indoestas, expressões negativas indoestas, silencia e reflete e pensa: o fulano não pode estar bem, e o fulano não pode estar bom. Deve estar com um problema, deve estar doente. Então essa é a grande motivação que a gente tem para trabalhar a educação dos filhos. Sabendo que eles precisam de atenção, de carinho, de presença. Muitos deles são intelectuais, mas são carentes afetivos. E quando os pais não ligam, quando as mães não os aconchegam, eles vão procurar na rua quem eles passam e se tornam drogados. E enveredam para o desequilíbrio da vida, a compensação. Aquele pai que nunca agasalhou, que nunca beijou seu filho, que é homem, mas o espírito tem necessidade dessa duplicidade energética da mãe e do pai. Essa energia feminina de um, a energia masculina do outro, complementando o equilíbrio da criança. Se o pai não abraça nunca, se o pai não beija nunca, se o pai não se internece nunca, daqui a pouco alguém na rua: vem aqui, meu filho, dá um abraço. Ele não tem como fugir, porque é a grande sede dele. Um abraço do pai. E a gente não sabe se o estranho lhe dará o abraço do pai. Quantas coisas a gente pode evitar dentro de casa? Quantas coisas nós podemos resolver dentro de casa quando temos a visão espírita no cotidiano? Ajustando-nos, nos permitindo crescer, nos fazendo avançar. Essa reflexão das coisas que a ciência formal não resolve. Não há laboratório que equacione esses problemas do sentimento, da afetividade. Não há positivismo que dê conta disso. Mas o Evangelho de Jesus dá. A doutrina espírita dá. Dentro dessa visão filosófica, dessa visão teológica, que é essa visão espiritual. Então, quando a gente conhece a doutrina e vai pondo os seus princípios na marcha do nosso cotidiano, fica mais fácil viver
embora seja duro ter de nos enfrentar. Temos fórmulas muito pessoais para tentar resolver questões que nunca resolvemos. Basta ver como nós agimos na comunidade dos nossos afetos e afins. Se eu fosse fulano, eu faria isso. Se eu fosse Beltrano, eu diria isso. Não diria nem faria. Porque nós somos quem somos e não resolvemos a nossa vida. Mas temos uma habilidade para resolver a vida dos outros. Ah, se eu fosse fulano, porque eu estou fora. De fora a gente vê uma outra situação. Também as outras pessoas têm soluções para os nossos problemas formidáveis, quando elas nos trazem a solução, mas eu não posso fazer isso, porque nós conhecemos a intimidade da própria vida e sabemos que eu não posso fazer isso. Não tenho como realizar isso. Mas quem está do lado de fora só vê a casca da nossa vida, só vê a parede pintada do palácio, mas não sabe dos tubos alimentados na intimidade do palácio, da sujeira que nós temos que limpar, dos detritos que nós temos que tirar. Mas vemos muros pintados, as paredes pintadas, fazem um projeto para nós que não corresponde às nossas possibilidades elementares. Espiritismo cotidiano é o de que precisamos. Não podemos ter o espiritismo de toda quinta-feira, que é dia de sessão, de toda segunda-feira, que é dia de sessão. Aí a gente vai lá e é espírita durante uma hora e meia, 2 horas. Volta para casa, homem do mundo, mulher do mundo, como todo mundo. Não vai ouvir. O espiritismo se entranha em nós, enraiza em nós, pouquinho a pouquinho. Como uma vitamina que vai nutrindo o organismo através da corrente sanguínea, pouco a pouco. E ao longo dos meses e ao longo dos anos, dentro da alma da criança, lá se foi a anemia. Já se foi a desnutrição. Também o espiritismo vai curando a nossa anemia espiritual, vai nos nutrindo moralmente, para que nestes tempos de tanta agressão geral, a gente consiga ser o que tem que ser. Não é fácil. Os homens, o sexo masculino, tendo que ser prostituto para ter valor na sociedade. Homem que tem uma esposa só, já é. Homem que não tem amante, já é. E o homem espírita sabe que não é assim. E a mulher espírita que trabalha fora, ou que não trabalha fora, mas que não tem um gato, que não tem um carro, que não tem uma aventura, que isso é coisa da época, mas não faz parte da verdade divina. E nós estamos buscando a verdade divina, não a moda da época, porque tudo isso passará. No Rio de Janeiro se estabeleceu que a sexta-feira é o Dia Nacional da Infidelidade. Homens e mulheres sempre trabalham até mais tarde na repartição. E todo mundo sabe disso, e faz um jogo, faz de conta aqui. Dia Nacional da Infidelidade. Pode fazer alguma coisa mais grotesca, mas assusta. Para dizer que a gente é moderno, isso não é modernidade. Não é ser moderno, isso é ser modernoso. É pejorativo. É dizer o quanto nós ainda somos irracionais. Como o corpo grita mais alto do que o bom senso, do que o discernimento, o espiritismo nosso de cada dia nos diz não. Respeito é como eu gosto. Sem nenhum prurido de puritanismo, distantíssimo, mas nobreza moral. Importantíssimo que homens e mulheres achegados à doutrina espírita nos condicionemos a não viver como a sociedade quer que a gente viva. Como a televisão, as mídias outras imprimem através de suas telenovelas, de seus noticiários, de seus casos especiais, como é que tem que ser a vida da comunidade. Nós sabemos que não deve ser assim. Porque tem o retorno, tem a volta. Como diz o
ditado popular, entrou. Então faz sentido, sim, que nós trabalhemos profundamente para que a nossa fé espírita seja inabalável. E só pode ter uma fé inabalável quem a construiu com cérebro e coração. Quem aprendeu a escutar, a conhecer, a saber por quê, e metabolizou esses conhecimentos, e assimilou esses conhecimentos, e colocou na corrente sanguínea, entre aspas, esse conhecimento. Agora, a fé espírita não será a fé de quem sabe porque ouviu dizer, mas será a fé de quem sabe porque conhece, de quem sabe porque estudou, a fé de quem crê porque sabe. Por isso é que o Espírito de verdade nos diz os dois mandamentos ao Espírita deixados. Espíritas amai-vos, eles o conhecem. Instruí-vos, eles o seguem. E a partir daqui, queridas irmãs, queridos irmãos, começaremos a refletir melhor no nosso espiritismo de cada dia. Ao sairmos de manhã de casa, antes da pressa, nosso oração. Não sabemos se vamos voltar. Não sabemos o que nos espera na estrada, no emprego, no avião, no ônibus, na estrada do nosso automóvel. Oremos e nos entreguemos a Deus. Quando chegarmos à noite, antes de nos atirarmos do leito com quem vai acabar, 2 minutos de agradecimento a Deus. Levar o pensamento pelo dia que nós conseguimos superar, pelo que aprendemos, pelo que ganhamos, pelo que perdemos de negativo, pelo que nos construímos. Então, esse espiritismo nosso de cada dia começa ao amanhecer, conclui-se quando vamos repousar, e graças a isso, conduziremos em nosso coração Jesus, límpido, claro, numa nova e necessária transfiguração. Muitíssimo obrigado. Ex-presidente da Sociedade Espírita Pura Verdade, também de São Paulo, palestrante do primeiro Congresso Espírita Mundial em Brasília, em 1995, palestrante dos segundo, terceiro e quarto pontos espíritas no Uruguai,
colaborador na pesquisa e exploração de apostilas abertas sobre os cursos sistematizados do espírito, na área da psicoterapia e atendimento fraterno, integrante do quadro dos produtores da Federação Espírita. Atualmente, funcionário proprietário do Banco do Brasil. Então, nós de imediato passamos a falar do nosso companheiro de faculdade para o desenvolvimento do tema do estudo da doutrina espírita, a base para a gente. Prezadas irmãs, prezados irmãos, boa tarde. Nós vamos, agora no nosso congresso, buscarmos uma análise da questão do estudo da doutrina. E esse nosso trabalho da tarde, ele além de propiciar que nós possamos fazer uma revisão da questão do estudo da doutrina, esse trabalho também já é uma proposta de desenvolvimento das jornadas da Federação, já numa projeção para 1997. O trabalho tem uma proposta concreta que vai ser delineada na sua conclusão final. Mas vamos iniciar a nossa tarefa. Nós vamos ter que recordar uma data importantíssima que todos vocês conhecem, a data de 18 de abril de 1957, data em que, em Paris, foi lançada a primeira edição do Espírito. E a partir dessa edição, se desenvolveu todo o processo da codificação. Na verdade, a doutrina espírita traz para a humanidade postulados extremamente abrangentes, postulados que realmente devem propiciar um melhor entendimento de quem somos nós, onde estamos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra. A doutrina espírita também, pelo fato de ser abrangente, de ter uma magnitude imensa nos vários campos do conhecimento humano, ela, por isso mesmo, vai exigir sempre uma metodologia apropriada, uma metodologia que facilite que os estudiosos da doutrina possam, de uma forma eficaz, alcançar o seu correto entendimento. Isso, para nós, é fundamental. E isso, se isso é uma realidade para nós hoje, já no tempo de Kardec, no seu cedo, na codificação, nos mostra que é uma verdade, porque Kardec, conforme nos relata obras póstumas, do projeto de 1968, do ensino moral, Kardec dizia aquelas frases que muitos de vocês já conhecem até de cor. Quando Kardec dizia que propunha um curso regular de Espiritismo, com o propósito de difundir os estudos sérios, de construir adeptos esclarecidos, e difundir a doutrina com qualidade. Essa proposta de Kardec, inclusive, é depois estendida de uma forma muito interessante lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória do Evangelho, quando se coloca da seguinte forma essa questão. Eu vou ler para que não perca a brilhatura dos termos que os Espíritos usam naquela ocasião, abrangendo exatamente essa necessidade. Dizem os Espíritos: toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, observem, poucos, no entanto, a conhecem a fundo. E menos ainda são os que a compreendem, eles sabem deduzir as consequências. Isso é uma codificação, gente. Isso é no primeiro momento com Kardec. Veja que essa questão já era uma preocupação, já dentro dos momentos iniciais da codificação. Nos nossos dias, numa visão histórica sobre essa questão, nós vamos ver o Espírito Cabido, que é o grande Espírito que acompanha na sua tarefa missionária o nosso querido Paulo Teixeira. Camilo
a respeito dessa questão, no livro Correnteza de Luz, ele nos diz que Allan Kardec estabeleceu o quê? Que o Espiritismo é uma doutrina de livre exame. O que é ser uma doutrina de livre exame? É uma doutrina que, em primeiro lugar, não sendo imperativa, isto é, não correspondendo a qualquer ideia de proselitismo, a doutrina espírita deve oferecer àquelas pessoas que se propõem estudá-la possibilidade de discussões e de análise dos contextos doutrinários. Isto é, nós espíritas temos que discutir, analisar os nossos contextos. Não podemos aceitá-los simplesmente. Temos que reflexionar a respeito disso. E isso teremos que fazer até que tenhamos compreendido as bases doutrinárias. Para quê? Para vivê-las com uma claridade mental e com segurança dentro dos propósitos. Ora, tristemente, essa condição de doutrina de livre exame não tem sido compreendida pelas pessoas, porque muitas pessoas adaptam os preceitos doutrinários aos próprios gostos e tendências, gerando um processo extremamente difícil, que são as interpretações subjetivas. As pessoas dizem, ao ler um texto doutrinário, eu acho que eles querem dizer isso. É o achismo. As interpretações subjetivas. Isso é a falta de segurança doutrinária. É a falta de profundidade das obras básicas do catolicismo. Ora, Allan Kardec, no livro dos Espíritos de Introdução, parte 8ª, afirma que quem deseja tornar-se versátil em uma ciência, isso o codificador falando, tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio. Isso é muito interessante, começando pelo princípio. Porque tem muitas pessoas que querem começar a conhecer a doutrina já numa concepção mais avançada. Quando, por exemplo, alguém que queira ler a doutrina, é recomendado essa alguém que começa a ler, por exemplo, Nosso Lar. Quer dizer, a pessoa não está começando pelo princípio. O princípio da doutrina são as obras básicas. Então, veja, começar pelo princípio e acompanhando o encadeamento das ideias e o desenvolvimento dessas ideias. Então, veja que os espíritos chamam a atenção para essa questão. Então, lamentavelmente, muitos de nós, espíritas, não temos um conhecimento profundo e começam a falar em nome do espiritismo. Vão para as tribunas, vão para a direção das mesas mediúnicas, vão para os jornais espíritas, vão, enfim, realizar o trabalho sem conhecimento de profundidade. E isso é realmente, como diz o povo aí fora, um gol contra a doutrina. Mais ainda, tem outros espíritas que na pressa de obter fenômenos, porque tem alguns que só se preocupam com os fenômenos, na pressa de conseguir esses fenômenos, o que eles fazem? Eles entram numa falta de profundidade, porque o fenômeno, embora seja um processo prático, para entender o fenômeno, há que conhecer as suas fases teóricas. Os benfeitores espirituais, portanto, a questão 627 dos Espíritos, nos chama a atenção nisso, quando dizem que nós não podemos pretextar ignorância quando estamos dentro da tarefa espírita. Não podemos pretextar ignorância, quer dizer, eu não sabia, eu achava que era assim. Não podemos. A doutrina não nos permite isso, porque nós, se temos uma consciência espírita, temos que lembrar o que dizia há pouco a César Reis: ter consciência é ter responsabilidade. Então, ter consciência espírita é ter responsabilidade com a doutrina espírita. E essa responsabilidade passa pelo seu entendimento. Desafortunadamente, portanto, muitas pessoas de diversas formações intelectuais, de diferentes princípios morais, pessoas até com estranhas idiosincrasias, elas propõem alterações doutrinárias. Elas propõem mudar coisas dentro da doutrina, transformar textos, adaptar textos, cortar palavras para adaptar aos seus gostos.
Isso é uma lapidação da doutrina. E nós não podemos estar de acordo com esses procedimentos. Assim, começaram a multiplicar-se os chamados espíritas imperfeitos e os chamados espíritas exaltados. Não tem que eu tiro essa classificação. Essa classificação dos espíritas está no livro dos médiuns, no item 28. Quando se fala dos chamados espíritas imperfeitos, que são aqueles que até conhecem alguma coisa da doutrina, só não a vivenciam. Ou aqueles espíritas que são chamados exaltados, que eles são aqueles que devem e querem e desejam converter todo mundo. Querem fazer proselitismo, mas não convertem-se e não trocam os seus procedimentos. Não mudam a sua maneira de comportamento. Então, o que nós deduzimos disso? Deduzimos disso que, na verdade, nós devemos compreender que, diante desse quadro, desses espíritos que batalham nessas faixas, sem aquele conhecimento doutrinário necessário, começa a se estabelecer uma outra situação muito difícil, que é uma batalha entre o caráter universalista da nossa doutrina com um caráter de agregacionismo ligado à nossa doutrina. O que eu quero dizer com isso? Que pessoas, até se baseando na ideia da universalidade da doutrina, começam a querer agregar à doutrina elementos estranhos à doutrina. Então, o que é isso? As pessoas começam a viver dentro do centro espírita, dentro do nosso movimento, cânticos, terapias, mantras, jargões, experimentações psíquicas das mais diferentes, festividades de gosto às vezes execrável, pessoas que até começam a colocar-se com vestuários especiais, cheios de estrelas, de símbolos, restaurando o nome do espiritismo. Teoria agregacionista. Mais ainda, são aquelas pessoas que querem trazer para a doutrina questões que nada têm a ver com ela, como, por exemplo, a cromoterapia, a terapia das vidas passadas e outras tantas questões que até com algum fundamento científico não tem nada a ver com a nossa doutrina. Então é preciso que nós, espíritas, compreendamos definitivamente que temos que ser não espíritas imperfeitos, não espíritas exaltados, nem mesmo os espíritas experimentadores, que aqueles que apenas se preocupam com os fenômenos, mas temos que ser espíritas cristãos, que além de conhecer a doutrina, a vivenciam em todo momento, em toda a situação na sua vida. Ora, então estamos verificando que a falta do conhecimento doutrinário tem sido um problema muito sério nosso. Agora, também temos que dizer que a dinamização do trabalho doutrinário, da codificação até os nossos dias, deve, sim, exatamente, a dois componentes. Primeiro, os espíritas cristãos, e que estão tantos no nosso movimento. Quantos são esses líderes espíritas que levaram a nossa doutrina por esses vários anos da codificação até aqui, e que realmente nos deram essa herança notável? Deve-se a eles, espíritas cristãos, sem dúvida. Mas também devemos sempre a amorável assistência dos mentores espirituais, porque sem eles, realmente, nosso movimento ainda estaria numa situação de maior dificuldade. Numa visão histórica sobre a questão do estudo da doutrina, vamos lembrar o que aconteceu em 1976, quando o mundo espiritual, e é ele, são os amoráveis amigos da espiritualidade, que começam a chamar a atenção para a necessidade do estudo da doutrina, com ênfase, relembrando aquilo que Kardec havia dito. Então, em 76, o Espírito Guarou, numa reunião de orientação espiritual na FES, começa a promover, a tentar, a dizer a nós, espíritas encarnados, que devíamos começar a tentar promover um estudo doutrinário com maior ênfase nas nossas casas. E essas mensagens vieram, e somente 2 anos depois, em 78, através da médium Cecília Rocha, é que Ângela Guarou nos concede uma mensagem onde propõe uma campanha do estudo sistematizado,
que a doutrina seja estudada de forma sistemática. Isso em 78. Isso foi mais ou menos em março de 78. E em 22 de julho de 78 foi lançada a campanha no Rio Grande do Sul do estudo sistematizado. Uma campanha que tem caráter permanente. Atenção, a campanha do estudo sistematizado é permanente. Ela é dirigida a dirigentes e trabalhadores espíritas e tem como objetivo estimular e orientar o estudo teórico e a divulgação da nossa doutrina. Quando a campanha do estudo sistematizado, 5 anos depois, foi levada à reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília para ser implantada a nível nacional, naquela oportunidade, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, o Espírito Bezerra de Menezes se comunica e nos dá a seguinte mensagem que nós vamos passar para vocês nesse momento. A mensagem é muito bonita. Diz ela: na atualidade, depois das experiências realizadas em toda parte, a fim de facilitar a compreensão do Espiritismo pelo estudo correto, é indispensável que o programa do estudo sistematizado seja oferecido sem o elitismo e levaria as mentes daquela condição antiga dos ocultistas, selecionando esoteristas, atenção, esoteristas com S, doutrinas secretas, de exantoristas com X, doutrinas abertas, iniciados e profanos, mas reunindo-os todos sob a mesma programação, em que cada qual irá o conhecimento dentro de suas possibilidades, intelectos morais, daí extraindo o dispensável para estabelecer no íntimo o reino dos céus. Isso porque o Espiritismo é doutrina fácil de ser assimilada. Atenção, fácil de ser assimilada. Simples na sua estrutura, e é, para ser compreendida, mas não vulgar para ser interpretada. É fácil porque se encontra nas leis naturais. É simples porque vivencia a lei do amor, mas é profundo ao mesmo tempo na sua complexidade, porque tem origem divina. Então vejam como Bezerra de Menezes coloca muito tranquilamente esta posição da necessidade do estudo. Olha, gente, dentro dessa situação, o que nós vamos observar? Vamos observar que a campanha do estudo sistematizado tem objetivos. E vamos ver quais são os objetivos. Por gentileza, poderia tocar para nós? A lâmina número 2. Os objetivos foram retirados de um documento que a Federação Espírita Brasileira lançou em Liege, na Bélgica, por ocasião do Congresso Mundial do Espiritismo. Diz aqui, primeiro, esclarecer as pessoas a respeito dos postulados do Espírito. Então vejam que esta é a primeira posição, esclarecer as pessoas a respeito dos postulados da doutrina. Esclarecimento, conhecimento. Segundo, desenvolver a consciência moral. Essa desenvolver o conhecimento moral é muito interessante, porque nós temos que compreender que nós, como espíritos, o que acontece? Todo o conhecimento que nós trazemos para nós, que nós alcançarmos, é um material psíquico que não se perde. Quando nós passarmos pela desencarnação, esse material psíquico fica conosco. É patrimônio inalienável que fica conosco. E é, portanto, algo que não se perde. Então, esse material psíquico, através das várias experimentações, dos vários estudos, das várias vidas, das várias encarnações, vão se ampliando e vão realizando a base do nosso desenvolvimento da nossa consciência moral. O estudo sistematizado também é um elemento formador e integrador de trabalhadores, porque é dentro da casa espírita, no estudo doutrinário, que nós vamos formar os trabalhadores. Muitas vezes os dirigentes das casas espíritas perguntam assim: mas o problema dos trabalhadores, eu não tenho trabalhadores, é muito difícil ter trabalhador. Se não tem que construir, tem que preparar, tem que formar trabalhadores. E o primeiro passo da formação dos trabalhadores é o quê? É o estudo. Colaborar para a união dos espíritos e para a unificação do movimento espírita. Veja que esse é o ponto central de análise nosso.
a união dos espíritos. Só o conhecimento doutrinário vai nos despertar a consciência para a necessidade recíproca de nós nos amarmos. Mais ainda, o processo da unificação, que está baseado na grande valorização dos princípios doutrinários de Kardec, porque mais do que nunca hoje é preciso estudar Kardec, ler Kardec, meditar Kardec e até muitas vezes aprender Kardec, porque aprendemos errado. Então esse processo da unificação é sim, de forma definitiva, alicerçado dentro dos nossos esforços no estudo sistematizado. Mas no estudo sistematizado, nós temos que exatamente compreender o que nós queremos, pode devagar um pouquinho, compreender como o estudo sistematizado. Porque tem muita gente confundindo a filosofia do estudo sistematizado com o programa de estudo. Filosofia do estudo sistematizado é uma coisa. Programa de estudo doutrinário é outra coisa. Eu vou fazer o curso de sistematizado, mas ele já pensa no programa. Ele não se lembra que o sistematizado, na verdade, é uma filosofia de trabalho. É uma filosofia de trabalho que exige, primeiro, compreender exatamente o que é estudo. Estudo é adquirir conhecimento, é analisar com profundidade determinada matéria, extraindo dali um conhecimento aprofundado. Mas, além disso, é preciso que esse estudo seja, hoje, modernamente, por causa da abrangência da magnitude da doutrina, que esse estudo seja norteado por procedimentos pedagógicos e procedimentos técnicos, pedagógicos ou didáticos, como queira. Se nós não podemos mais, modernamente, realizar um estudo sem esse acompanhamento da pedagogia e da didática. Então, isso é definitivo. Então, o estudo sistematizado traz a esse esforço a contribuição da pedagogia, a contribuição da didática ao estudo da doutrina. Mas é preciso também que dentro da filosofia do sistematizado seja incorporado um outro conceito, que é o conceito de que esse estudo seja sistemático, seja metódico. Porque a ideia da sistematização nos remete ao conceito de que o trabalho metódico tem que abarcar a ideia de que nós tenhamos sempre que partir dos conceitos mais simples para chegar aos mais complexos. Então é um processo onde a metodologia acompanha. E vejam a obra da codificação. Ela parte dos conceitos mais simples. Olha o exemplo do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, ela obviamente, à primeira vista, ela é muito simples. O que é Deus? Mas é o início de tudo. E vai avançando o processo do estudo sistemático, que está bem caracterizado no Livro dos Espíritos, avançando. Primeiro, depois examinando as questões ligadas à volta do ser espiritual ao mundo corporal, o retorno do ser ao mundo espiritual, e assim a questão das leis morais, depois das esperanças e consolações, é um processo de construção. Mas também a filosofia do estudo sistematizado exige que, além do estudo da doutrina, usando os recursos pedagógicos didáticos, o estudo da doutrina seja sistemático, dos conceitos mais simples para os mais complexos, que exige também que esse estudo seja em grupo. Porque o grupo é o único caminho onde as pessoas podem aliviar-se do fantasma das interpretações subjetivas. Porque a forma de comunicação do grupo é a discussão. Discussão não é aquele verbo que nós normalmente interpretamos, partir para a discussão, para a briga, não é isso. Discutir é examinar detidamente um assunto, estabelecendo as razões pró e as razões contra. Isso é discutir. De maneira que, no grupo de estudo sistematizado, nós efetivamente temos que discutir a doutrina. E vejo que Camilo nos deixa muito claro isso quando diz que a doutrina é uma doutrina de livre exame. Nós temos que realizar um processo de liberdade de estudo, mesmo quando nós não nos conversamos de determinados conceitos. Eu só posso crer se eu compreendo. A nossa fé é uma fé baseada na razão. Então eu não posso incutir a alguém uma verdade doutrinária porque está apenas lá jogado dentro de um determinado programa
dentro da nossa afirmação de alguém que é espírita e que a gente tenta impor a ideia. Não, nós temos que discutir as ideias. E cabe às pessoas aceitá-las ou não, dentro da racionalidade, dentro da ideia da fé. Muito bem, se isso tudo é uma verdade, nós agora vamos ter que examinar um fato e chegamos a uma primeira conclusão que eu peço para o nosso jovem colocar a nossa primeira conclusão na tela. A primeira conclusão que nós chegamos, portanto, é a seguinte: o conhecimento teórico dos princípios básicos da doutrina espírita consolida a fé de forma consciente, em bases racionais e permanentes. Sobre isso, Bezerra de Menezes, novamente, ele nos diz: o ESD, o ESD é estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, sem nenhum demérito para todas as 9 tentativas que têm sido feitas ao longo dos anos, ele se for ser público para interessar os neófitos e a todos no conhecimento consciente da nova revelação, é o programa da atualidade sobre a inspiração do Bezerra de Menezes. Então, a nossa primeira conclusão está muito clara. Vamos partir para uma segunda conclusão. E essa segunda conclusão passa primeiro pela ideia de que é a doutrina espírita e de que é o movimento espírita. Doutrina espírita é o quê? É um conjunto de princípios básicos revelados pela espiritualidade superior, codificados por Kardec. Isto é doutrina espírita. Isso comporta as chamadas obras básicas. Todas as demais obras do Espírito são obras complementares. Por mais preciosas que sejam as obras complementares, elas são complementares. A base, o cerne, é Kardec, é a codificação. Se isto é doutrina espírita, o que é movimento espírita? Movimento espírita são aquele trabalho organizado pelos espíritas para praticar e divulgar a doutrina. Agora, vejo que se a doutrina espírita é de origem divina, como já vimos isso, o movimento espírita tem todas as dificuldades de um processo construído pelos homens, por nós. Porque nós ainda somos seres imperfeitos. E, portanto, nosso movimento está cheio de imperfeições. O que significa que nós temos que aperfeiçoar o nosso movimento, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nosso somatório das nossas experiências, no melhoramento das nossas consciências morais, das nossas responsabilidades. Então, esse é um processo de curso. Então, essa é a questão que nós possamos estabelecer. Se o movimento espírita é isso, um movimento que é institucional, e quem tornou o movimento institucional, quem foi Kardec, quando fundou a primeira sociedade espírita do mundo, em 1º de abril de 1958, a Sociedade para a Ciência dos Espíritos. O nosso movimento, portanto, é institucional, e a sua célula básica é o Centro Espírita. E quais são os objetivos do Centro Espírita? Vejamos. Primeiro, esclarecer as pessoas. Segundo, consolar. E quantos são aqueles que chegam em lágrimas, em dificuldades, por os motivos dos mais diferentes das nossas casas espíritas? Então, nossa doutrina e o nosso movimento, através da sua organização, deve abrir oportunidade de consolo. Mas também, veja, é o objetivo do nosso movimento participar do movimento espírita. Porque se o Centro Espírita é uma célula básica, o que faz um corpo de movimento é a somatória de todas as células. Então, nós não podemos mais compreender aquela casa espírita que vive o seu espiritismo dentro de 4 paredes, os chamados espíritas tabu. Não saem da toca nunca. Quer dizer, eles não conseguem de forma nenhuma compreender a ideia de movimento. Então são essas pessoas que vivem o espiritismo completamente diferenciado, porque está fora daquela ideia de movimento. E como dizia Kardec, é preciso que os centros espíritas se visitem, troquem experiências, porque uns vão aprender com os outros. Então é função do nosso centro espírita também, além de esclarecer e consolar, de ter essa corresponsabilidade de participação em nosso movimento. Adiante. Agora, nós temos, gente, que compreender que nós temos que qualificar o nosso centro espírita. E qualificação do nosso centro espírita passa pela qualificação do nosso trabalhador.
E, dentro da ideia que nós temos que qualificar o nosso trabalhador, hoje estamos convencidos que os trabalhadores espíritas têm que serem treinados para quê? Para a sua tarefa. Treinamento é o quê? É o ato intencional de fornecer os meios para possibilitar uma aprendizagem. Então a gente tem que criar no centro espírita o quê? Um programa de treinamento, um plano de aperfeiçoamento dos trabalhadores, e a gente estabelecer o que deve ser ensinado, quem deve aprender, como se deve ensinar, quando deve ser ensinado, onde deve ser ensinado, quem deve ensinar, de maneira que isso aí nos conduzia a um conceito novo, que agora, recentemente, o nosso movimento aqui no Rio Grande do Sul começa a compreender, que é o conceito de estudo operacional. O que é esse estudo operacional? Denominamos estudo operacional o estudo que se faz necessário das instruções doutrinárias contidas nas obras básicas, obras complementares e nos normativos documentos e apostilas editados pelos órgãos unificadores, fazer com que os trabalhadores espíritas venham a conhecer com clareza e precisão a maneira correta de executar as atividades práticas inerentes às casas espíritas. Então, o estudo operacional é diferente. Ele vai buscar aquela característica da prática da casa espírita, como dar o passo, como fazer a palestra, como fazer o serviço para a tela, como dirigir a sessão mediúnica ou como fazer. Porque não basta saber fazer, é preciso também, não basta saber, é preciso também saber fazer. Então, abre-se esse esquema de que nós temos que aprender a realizar as questões práticas da casa espírita. E isso exige o quê? Um treinamento. Esse treinamento ele é feito fora da organização. Quando eu digo fora da organização, eu digo fora do centro espírita. Bom, na base de cursos e outros diferentes recursos didáticos pedagógicos. Hoje nós temos agentes desses estudos fora da organização, que é o estudo operacional, que está sendo organizado aonde? No CTE da PERS, no centro de treinamento, onde nós estamos estudando, levantando as questões práticas da casa espírita. E também está sendo implantado em todo o Estado os NEOs, que são dentro das uniões espíritas, que a gente vai fazer esse estudo das questões práticas da casa espírita, as análises. Agora, o treinamento também deve ser feito dentro da organização. Vou subir um pouquinho o povo lá por dentro, vou fazer isso. Nessa organização, dentro da organização, o treinamento também terá aspectos teóricos. Contudo, o treinando irá aprendendo enquanto trabalha. Aqui uma diferença muito interessante. Se aqui, ó, na organização, fora da organização, o treinamento é feito apenas a nível de cursos, porque nós não temos como treinar, nós não temos lá na federação, dentro da UMI, das UDES, por exemplo, passos para nós fazer o pessoal treinar da passos. Não temos pessoas mediúnicas para eles aprenderem. Isso nós vamos encontrar hoje nas casas. Então é por isso que o estudo operacional terá que ser feito também na organização, numa tarefa chamada serviço-aprendizagem, onde ao medida que nós vamos todos trabalhando, também estamos aprendendo. Isto é, os nossos procedimentos estão sendo observados por aquela pessoa que está nos orientando e que vai nos ajudando. Que além de nos dar o conhecimento teórico, também nos dá a experimentação. É a tarefa serviço-aprendizagem. E que deverá estar estabelecida através dos NEOs nas casas espíritas. Cada casa espírita agora terá que ter um NEO. Então, já tem o ESD. E agora se abre o ESD se preocupa com o estudo teórico. O NEO vai se preocupar com o estudo operacional. Então, gente, nós vamos chegar à segunda conclusão. E a segunda conclusão, ela é muito interessante. Vejamos qual é que ela é. Colaboradores desenvolvidos no centro espírita. À medida que nós vamos fazendo esse treinamento na organização e para a organização, nós vamos criando os chamados colaboradores desenvolvidos, que são aqueles que estão conscientes da doutrina e conscientes com a responsabilidade, compreendendo a tarefa, primeiro dentro da teoria espírita, em segundo lugar, estando capacitados operacionalmente para realizar o seu trabalho. Porque a gente dizia assim, para dar passe na casa espírita, basta ter boa vontade, não basta não.
É preciso, além de boa vontade, de conhecer toda a questão de cada passo. É preciso conhecer a Gênesis capítulo 14, da sua oportunidade, que fala sobre os fluidos. Tem que saber quais são as leis dos fluidos. Não basta a boa vontade. A vontade é necessário, sem dúvida, mas não basta a boa vontade. Então, o estudo operacional é importante. Então, esses colaboradores terão que ter uma capacitação como o estudo teórico da doutrina, terão que ter um treinamento através do estudo operacional e também um treinamento através do serviço aprendizagem. Isso nos remete, já que o nosso tempo está sendo concluído, faltam 3 minutos, à conclusão final, que é uma proposta já para 1997. Então, eu quero apresentar a vocês o encaminhamento do nosso movimento para 1997. Por gentileza, Alana Martins. Diante de tudo que foi exposto, para onde é que nós estamos marchando? Para incentivar que os nossos centros espíritas comecem a pensar num departamento novo nas casas espíritas. Um departamento chamado Departamento de Recursos Humanos. O departamento vai se preocupar única e exclusivamente com o treinamento dos trabalhadores espíritas. E que esse departamento terá 3 subsetores. Primeiro, o ESD. O ESD vai sair lá do departamento doutrinário, que está atrelado, ou está atrelado lá o departamento espiritual, depende da casa, mas ele vai ser buscado, vai ser emendado, trazido para o departamento de recursos humanos. O ESD vai trabalhar no estudo teórico, sem mexer em nada. O estudo operacional, os NEOs, grupos de estudo que vão trabalhar as questões operacionais, como fazer o trabalho. E, como não basta apenas conhecer, não basta apenas saber, também precisa saber fazer, é também importante querer fazer. Não basta saber, é preciso saber fazer também. Agora, não adianta nós sabermos e sabermos fazermos e não queremos fazer. Para querer fazer, vamos trabalhar o quê? Um núcleo chamado educação dos cidadãos. Isto é, dentro do debate de recursos humanos, vai se realizar na Casa Espírita um programa de visitações do pessoal em treinamento, visitando asilos, hospitais, penitenciárias, abrindo oportunidade das pessoas tomarem conhecimento com os dramas, das dificuldades das pessoas, para despertar nelas a sensibilização ao problema do nosso dia. De maneira que ele retorna preparado à Casa Espírita, cônscio da realidade dos dramas do seu irmão. E realmente coloquem nas suas posições, agregando a elas o estudo teórico e operacional, dando a ele, o trabalhador espírita, realmente, definitivamente, uma possibilidade muito bem estabelecida de ser um agente notável, preparado, sendo um recurso humano definitivo e capaz de solucionar. Isso é realmente um desafio que está nos trazendo o ano que vem, nos anos subsequentes. Mas aqui está, sem dúvida nenhuma, o encaminhamento definitivamente das novas jornadas dentro do Rio Grande do Sul, e tenho certeza, dentro do movimento federativo nacional. Essa proposta será levada no final de semana que vem ao Conselho Federativo Nacional da FEB, como elemento a ser também lá, naquele fórum máximo do Movimento Brasileiro, colocado como um projeto de trabalho. A todos vocês, muito obrigado.